Pedrosa, hein? Virada? O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Vamos lá, Fernanda Maia. Com calma, já passou um dia, Vene. Ainda bem que esse jogo foi sábado. Entendeu? Imagina o domingo dele. Sombrio, né? Imagina só. Olha, vou te contar uma coisa. Vamos lá. Cara, assim, fosse o Fernando Diniz, fosse o Fábio Carille, fosse o Rafael Paiva, fosse o Ramon Dias, independentemente do técnico que tivesse à frente de São Januário, o cenário da partida era muito claro. Você está jogando diante da sua torcida, com o estádio lotado, com o seu time completo e contra um adversário que está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha que ganhar o jogo. Verdade. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, novamente, a cobrança ela é completamente comum dentro do futebol. Só que aí você vai ver o enredo da partida. No primeiro tempo, o Vasco, durante os 15, 20 minutos iniciais, você achou que o Vasco realmente ia jogar a bola que todo mundo achava que ele estava jogando. O time do momento, estava fazendo um futebol brilhante, isso aí era tudo fato, tá? Acha um passe com o Felipe Coutinho descendo para a segunda linha para poder construir, consegue acionar essa bola no Lucas Piton, o Lucas Piton cruza perfeitamente, 7 assistências, o lateral esquerdo com mais assistências do campeonato, e coloca a bola na cabeça do Rayan. O Jandrei até falha, porque eu acho que o Rayan poderia ter cabeceado melhor, mas gol, era o que interessava naquele momento. 1-0, teu jogo nas mãos, porque o Juventude não estava pressionando o Vasco. O Juventude não fazia uma grande partida. E olha que eu valorizo muito o trabalho do Thiago Carpini, que eu acho que é um bom treinador, e o Juventude está conseguindo ressurgir no campeonato. A questão é, o jogo acontece e volta a sair do controle do Vasco por erros individuais. Primeiro, Carlos Cuesta tirou a perna no cruzamento. Gente, eu não tenho jogador de estimação, tá? Não é porque ele chegou, ele foi um pilar, ele é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, o Carlos Cuesta, que eu vou deixar de falar aqui que ele cometeu um erro grave. E quando ele escolhe tirar a perna e gerar o cruzamento, em vez de bloquear e gerar o escanteio, que você tem uma bola parada para você reorganizar a sua equipe, ele escolhe uma decisão errada. Ele toma uma decisão errada individualmente. O Hermes vai lá, sozinho dentro da área, consegue bater e muito bem, faz um golaço. 1-1. Ok. Aí o Vasco já começa a sua sina de desespero depois de ter tomado o gol. Que era uma coisa que não vem acontecendo do trabalho do Fernando Diniz. Era um time que tinha melhorado mentalmente nesse sentido. Só que me lembrou muito o que aconteceu no primeiro turno. Não só o erro individual, como também o gol desmoronando o Vasco. E o Léo Jardim, para mim, ele toma uma decisão muito equivocada. Eu já falei isso aqui, lá na minha live, vou falar aqui de novo. Você pode achar que aquilo ali é culpa do Nuno. E tudo bem, beleza, você acha isso. Vamos botar que seja 10% de culpa do Nuno, porque ele não esteve com atenção. A responsabilidade imensa e praticamente total é do Léo Jardim, porque ele está de frente para o lance. Se parar a imagem, congelar, se a nossa produção conseguiu congelar a imagem da hora da saída dele, ele tem o Cuesta aqui ao lado direito e ele tem o Robert Renan aqui ao lado esquerdo. Agora, pode congelar. Pode congelar. Vem cá, olha Pedrosa, aí. pode vir olha aqui. Aí. Olha aqui. Aí, por que eu te falo que não tem nem 10%, na minha opinião, de erro do Nuno? Pode voltar. Não, ali na... Aê, perfeito. O Nuno tá aqui, correto? Ele tá aqui esperando, bola pelo meio. Dificilmente você vai ver um time saindo com bola pelo meio quando o adversário tá com a pressão alta. Tem 2 jogadores aqui do Juventude, vai chegar um terceiro aqui que é quem vai roubar a bola. E tem um ali, um aqui. E tem um ali. Aí tem o Cuesta aqui, o Robert Renan na esquerda. O Vasco não se incomoda de sair a bola dentro da área, muito pelo contrário. O Vasco é um time que gosta de construir de trás. Então ele tinha 1, 2 opções. Se o Piton abrisse um pouquinho mais, ele segurasse a bola, ia ter a terceira opção. Ele poderia ter segurado a bola para poder fazer com que o time se reorganizasse dentro de campo. Ele poderia ter dado o bico pro alto. Ele poderia ter feito isso. A última opção que ele poderia fazer, ele fez, que era dar no Nuno. Pode soltar um pouquinho mais. Pode parar agora. Quando ele dá no Nuno, o que acontece? Digamos que o Nuno domine a bola, tá? Digamos que ele domine a bola aqui. Já tinham 2 em cima dele. Mesmo se ele dominasse a bola, mesmo se ele estivesse atento no lance, ele ia conseguir ter uma dificuldade imensa de sair jogando. Então, assim, o erro do Léo Jardim é crasso. E eu já falei aqui diversas vezes, é um goleiro espetacular, um baita de um goleiro, nada disso apaga o que ele é. Mas o erro dele é muito grave. E o que aconteceu então no enredo da partida? O Vasco, que vinha jogando bem, que não era atacado pelo Juventude, teve 2 erros individuais, lembrou muito o que aconteceu no primeiro turno, muitas vezes,
e tomou a virada no primeiro tempo. O Nenê desmoraliza o Hugo Moura com o drible que ele faz ali, e aí no segundo tempo, aí sim eu começo a falar de Fernando Diniz. Só no segundo tempo. Por quê, Por Pedrosa? quê? Porque, mais uma vez, ele é um técnico que tem se mostrado com muita dificuldade de conseguir lidar com o Vasco atrás do placar. Ele se desespera, ele começa a fazer substituições que, na minha humilde visão, acabam desconfigurando também o time. Na partida contra o São Paulo, o Vasco jogava bem até os 13 minutos e estava com um cara que ia empatar no segundo tempo. Ele troca, bota o Verratti, tira o Barros, coloca o Matheus França, o time se desorganiza, o São Paulo vai lá e faz o segundo. Na partida contra o Botafogo, não deu nem pro cheiro. O Vasco foi humilhado pelo Botafogo. Na partida contra o Juventude, mais uma vez, ele começa a fazer as substituições, empilha o time de atacante. Tinham 3 atacantes, Ryan, GB e Verratti, dentro do jogo. Ele tirou o Lucas Piton, que é o melhor cruzador do time. Pra que você tem 3 torres dentro da área e você tira o Lucas Piton da partida? Então o Vasco se desconfigurou, o Barros virou volante, talvez seja o único jogador que dá pra salvar de toda a atuação do Vasco, é de fato o Barros, e de resto, cara, o trabalho nesse momento regrediu. É terra arrasada, Pedrosa? Não, longe disso, continuo confiando muito no trabalho do Fernando Diniz, acho que ele é um baita treinador, o grande responsável por ter feito o Vasco ter um campeonato mais tranquilo e sonhar com alguma coisa, mas regrediu, e ele tem que olhar o que faltou para que o time tenha tanta desatenção e continue cometendo os mesmos erros. O Vasco tem um mês até a Copa do Brasil contra o Fluminense. Até lá, um mês no futebol é eternidade e o Vasco precisa melhorar. A gente ainda confia no Diniz, eu confio bastante no Diniz, sou fã, confesso, dele. Mas os pontos têm que ser criticados e isso faz parte do futebol. Vene, para muitos torcedores, as piores atuações do Vasco foram Paulo Henrique, o Cuesta e o Andrés Gomes. São 3 caras que foram convocados para as suas respectivas seleções. Você acha que pode ter alguma relação? Tem a sonora do Diniz rapidinho aí. Cadê o Diniz falando sobre isso? O Cuesta é um jogador que é acostumado a ser convocado. Obviamente, fazia um tempo que ele não era convocado, porque ele não estava jogando na Turquia. O PH não é a primeira convocação. E tem que se habituar, porque se é um jogador que está indo para a seleção, é um jogador que está indo para a seleção por conta do momento que vive no clube, né? Então tem que acabar entregando aqui. Eu não acho que aconteceu alguma coisa por causa das convocações, os jogadores, segundo a tua fala, se caíram o rendimento. Eu não vejo dessa forma. Você também não vê, Vene? Concordo com o Diniz, para mim foi coincidência. Esses 3 jogadores convocados para as suas respectivas seleções terem atuado mal, de fato atuaram mal. Acho que os torcedores do Vasco têm razão em relação a isso. O Cuesta foi muito mal, o Andrés Gomes foi mal e o Paulo Henrique ele foi mal, inclusive foi expulso nos minutos finais. Que assim, tudo bem, ele já vai estar fora do próximo jogo ou não também. O Vasco poderia fazer um esforço para tê-lo, mas assim, ele piorou a situação ali nos minutos finais do jogo. Então, para mim, foi uma coincidência. Agora, sobre o Diniz, a gente vive muito isso no futebol brasileiro, né? O imediatismo. Porque quando ele estava indo muito bem, ele é o melhor treinador do mundo. E agora que ele foi mal em 3 jogos, ele é o pior treinador do mundo. Nem 8, nem 80. Eu também estou com o Pedrosa, não é terra arrasada, não tem que entrar nessa ideia de que o Diniz não serve mais, que o Diniz tem que ser demitido. Claro que não. O Diniz já mostrou que ele é bom treinador. Agora, nem 8, nem 80. Vamos botar a tabela para ver o Vasco? Sem pânico, né, Pedrosa? Não, cara. Porque são 3 jogos consecutivos. Um São Paulo, que é uma decepção, porque jogava bem e perdeu. O do Botafogo, que deu aquele susto. Assim, a gente esperava isso do Vasco. A questão é que o Vasco, ele está sendo cobrado por algo que ele mesmo entregou. Entende o que eu estou falando? Entendo, É uma sequência de 5 vitórias Exatamente. diretas ou 4? Foram 4 vitórias. O torcedor, ele se deu o direito de sonhar com algo muito maior do que o Vasco poderia entregar no Campeonato Brasileiro. Isso aí é o normal. Tá se ótimo. chegasse nessa rodada aí, a gente está em qual rodada? 32ª? Terceira. E virasse pro torcedor do Vasco e falar, o Vasco vai estar na 10ª colocação. Okay. Tá ótimo. É isso que a gente está falando. A questão é, o time está caindo de rendimento e cada vez mais se aproximando da Copa do Brasil. Porque para mim a preocupação do torcedor não é Campeonato Brasileiro, a preocupação do torcedor é a Copa do Brasil. Então ele tem que ajustar os pontos para chegar bem lá em dezembro. E aí os pontos dele são 42. São quantos pontos em jogo? 34ª, 5ª, 6ª, 7ª, são 5 jogos ainda para acabar. 15 pontos. 15 pontos em jogo aí, e até o final não tem essa de, é zona de rebaixamento. É tudo jogo difícil, gente. Todo mundo desesperado para resolver o seu problema em 2025. Parece até, Vene, aquele pessoal que não estuda o ano inteiro pra prova, sabe? Aí chega... Você era assim, Duvido? Eu era. Não acredito. Eu era. Eu sou sincero. Sabe, Pedrosa? Sei. Pedrosa era assim também, não era? Eu era. E aí Sempre chega fui. nos últimos dias, quer estudar, quer isso. colar. Não façam isso. Quer não sei o quê. Estude. Como vocês podem ver, não dá certo. Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo, e a gente já volta.
Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, Vasco Eterno, Vasco Oficial, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que perdeu de virada aí pro Juventude, com um gol, né, do ex-jogador do Vasco, o Nenê, que jogou muito bem no Vasco, vou falar a verdade mesmo, jogou muito bem no Vasco. E eu vou falar até mais a verdade, eu acho que caberia nesse time do Vasco. Caberia, tipo, nem que fosse para ser reserva, um reserva de luxo do Vasco, porque o Vasco realmente aí veio de umas vitórias consecutivas, não conseguiu aí firmar, né, do jeito que estava jogando e agora vem em decadência. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!